O tema da palavra dessa noite é descanse na justiça de Cristo. Vamos falar junto? Descanse na justiça de Cristo. Só os bonitos agora. Descanse. A Crentolândia gosta de dizer assim, não vou nem falar as pessoas que não têm revelação não, Crentolândia, elas gostam de dizer que Deus está no controle. Quantos aqui realmente acreditam que Deus está no controle, irmão? Bom, se Deus está no controle desse mundo, irmão, nós precisamos ser sinceros que Ele está fazendo um péssimo trabalho. Porque esse mundo está uma bagunça. 1 minuto de pregação, já cai a sua primeira paradigma. Se Deus está no controle desse mundo, nós precisamos ser sinceros que Ele está perdido. Nós precisamos dar uma ajudinha para Deus. Porque esse mundo está uma bagunça. Ele está fazendo um péssimo trabalho. Ouça. A verdade é que Deus não está no controle desse mundo. Te enganaram. Isso é religião. Se você quer ver o que é um mundo governado por Deus, vai para o céu, que aí você vai ver o que é um mundo governado por Deus. Lá a gente anda em ruas de ouro. A verdade é que quando Ele criou o homem, Ele deu domínio para o homem sobre toda a criação. Salmo 115, 16. Grave esse salmo na sua cabeça. Salmo 115, 16. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou aos homens. Você entende por que o mundo está uma bagunça? Deus, Ele não é como alguns de nós somos, que dá algo e depois pede de volta, porque não está contente com a forma que nós estamos administrando. Não, toma esse negócio aqui, aí o filho começa a administrar mal, você vai lá e pede de volta. Não, Deus não é assim. Deus não é dessa forma, né? Ele é um Deus que é fiel com aquilo que Ele fala. A Bíblia disse que Ele deu a Adão o domínio sobre toda a terra. Então o homem é que está no controle do mundo. Então, quando chegarem para você e perguntar assim, se Deus é bom, por que as criancinhas morrem de fome? Se Deus é bom, por que as pessoas são doentes? Se Deus é bom, por que tem terremoto? Aí você explica Salmo 115 para ele. O alto céus pertence ao Senhor, mas a terra Deus entregou aos homens. Deus entregou a Adão o controle de todas as coisas. Todavia nós sabemos que no Éden, o diabo se materializou como uma serpente, porque o diabo não é homem, e ele precisava de um meio para ter o domínio da terra. E então nós sabemos que ele tentou o homem a cair, e com a queda do homem, o homem deu ao diabo o controle desse mundo. Aonde você pode confirmar isso? Lucas capítulo 4, verso 6. Quando o diabo tentou Jesus no deserto, olha o que ele disse. Ele disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e sobre todo o seu esplendor, porque me foram dados, e eu posso dá-lo a quem eu quiser. Então, pega a sua mente, formata ela,
que Deus não está no controle de nada nessa terra. Ele entregou o homem. Deus pode estar no controle da sua vida se você entregar a Deus. Então, tudo o que acontece é culpa do homem. Quem deu autoridade ao diabo e aos reinos foi Adão no dia da queda. Então, por favor, não seja como os ignorantes, não seja como os tolos. Não culpe a Deus pela situação desse mundo. Culpe o homem, culpe o diabo, mas não culpe a Deus. Cada doença, cada praga, cada calamidade é forjada pelo diabo e não por Deus. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Você precisa entender isso, para que você possa ser livre para entender a revelação da palavra de Deus. O mundo hoje jaz no maligno. 1 João capítulo 5, 19. Sabemos, pois, de Deus, que o mundo está sobre o poder do maligno. Está explicado isso? Posso começar a pregar? Amém? Está entendido? Quantas vezes você já ficou chateado? Poxa, se Deus está no controle. Quantas vezes você já ouviu de pessoas dizer para você, se Deus está no controle, então por que as criancinhas foram estrupadas? Por que não sei o que, não sei o que? Por que não sei o que lá, não sei o que lá? Aí você responde para ele, Deus não está no controle disso. O mundo jaz no maligno. Deus não virou para o diabo e falou assim, seu mentiroso, você está me oferecendo um negócio que você não pode. Não. O diabo falou assim, se você me adorar, eu te entrego tudo. Jesus falou assim, não. Tem outro caminho que eu vou conquistar tudo. Não é esse. A verdade que você precisa entender e aprender, a verdade é que Deus odeia o pecado. Deus odeia as doenças. E mais do que tudo, Deus odeia a morte. O pecado, a doença, Ele já venceu na cruz. E a Bíblia diz que a morte é o último inimigo, que Ele vai pisar os pés dele sobre a cabeça. E Ele diz, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Deus odeia o pecado, Deus odeia a doença, Deus odeia a morte. Mas talvez você ainda pode pensar assim nessa noite, mas se Deus já sabia de todas essas coisas, por que Ele não impediu o homem de pecar? Se Ele já sabia que Ele ia criar Adão, e Adão ia ser enganado pelo diabo, por que Ele não impediu o homem de pecar? Você precisa entender que isso é uma questão de liberdade de escolha. O homem não foi feito para ser um robô. Não foi essa a vontade de Deus, de criar um ser sem vontade, sem emoções, não. Deus não tirou a autoridade do homem, e Deus nem tirou a autoridade do homem porque Ele entregou a Satanás, não. O homem ainda continua tendo liberdade de escolha. Por que você veio no culto hoje, irmão? Porque você escolheu vir. Você ainda continua tendo liberdade de escolhas, mesmo depois que o diabo entregou a autoridade, mesmo depois que Adão entregou a autoridade ao diabo, Deus ainda permitiu que nós continuássemos tendo a liberdade de escolha. Lembre-se, Deus nunca vai impedir você de fazer as suas escolhas. Você vem para o culto quando você quer, você vai para uma célula quando você quer, você ama quando você quer, você perdoa quando você não quer. Deus está te dando toda a liberdade. Deus não vai nunca, Ele não fez isso com Adão, Ele não vai fazer isso com você. Deus não vai colocar nada. Eu estou doente porque Deus colocou essa doença em mim para que eu possa fazer tal coisa. Do inferno, Deus não coloca doença em ninguém. Deus cura a doença. Deus não usa o mal. Lembre-se, porém, amado, apesar de você ter as suas escolhas,
Lembre-se que você é livre para escolher o que você fazer. Você é livre para escolher o que você desejar fazer. Mas você não é livre para escolher as consequências das suas escolhas. Você é livre para escolher o que você quiser. Você pode escolher colocar a mão no fogo, mas você não é livre escolher que ela não se queime. Você é livre para não querer perdoar alguém que te magoou, mas você não é livre para viver preso nessa cadeia. Você é livre para fazer o que você quiser, mas as suas consequências, elas virão. Você pode escolher o pecado. Não quero saber disso, eu quero viver minha vida em pecado. Deus não vai intervir com isso na sua vida. Deus não vai mandar uma praga para te matar. Isso é evangelho do inferno. Isso não é evangelho de Deus, isso é evangelho de religião, de medo, que coloca medo nas pessoas, para as pessoas ficarem sentadas dentro da igreja. Não existe isso na Bíblia. Você é livre para fazer o que você desejar fazer. Você é livre para vir para a igreja, para não vir para a igreja. Você é livre para dizimar, para não dizimar. Você é livre para adorar e para não adorar. Você é livre para fazer. Pastor, o que eu posso fazer aqui nessa igreja? Tem pessoas que chegam e perguntam para mim: pastor, o que eu? Irmão, você pode fazer o que você quiser, irmão. Você é livre para fazer o que você quiser. Agora, você não é livre para não colher as consequências daquilo que você fez. Porque todo pecado traz uma consequência. O homem pecou, por isso a morte entrou no mundo. Mas deixa eu te falar algo nessa noite, deixa eu te dar uma boa notícia. Porque o evangelho é boa notícia. O evangelho é boas novas. Toda vez que você ouvir o evangelho e não for uma boa notícia, não é evangelho. Toda vez que você ouvir um evangelho que está te cobrando a fazer coisas com o seu merecimento, não é evangelho. O evangelho é boas novas. Qual é a boas novas do evangelho? Que nós estávamos perdidos em nossos pecados. Deixa eu falar para você. Jesus, ele tinha que ir para uma cidade. Só que a Bíblia disse que ele então passa por Samaria. Ele não tinha que passar por Samaria, mas a Bíblia disse que ele foi para Samaria. Só que lá em Samaria tinha uma mulher que todo mundo falava mal dela. Ninguém queria ela perto delas, porque ela já havia casado 5 vezes e ela era tomador de marido dos outros. E ela era a escória da sociedade. Todo mundo metia o pau nela. Só que aquelas mulheres tinham uma cultura. Todo dia de manhã, quando o sol estava fresco, elas saíam e iam pegar suas águas no poço, quando o sol estava fresco. Só que aquela mulher não ia pegar de manhã, porque ninguém queria a companhia dela. Ela ia ao meio-dia, quando o sol já estava quente. E ali com certeza ela ia pegar aquela água, pensando em toda a discriminação, de tudo que as pessoas falavam dela, pensando nos pecados dela, pensando na vida bagunçada que ela tinha. E ali naquele calor do sol, naquele desespero, daquela frustração de vida, ela ia todos os dias pegar água. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele foi para lá porque ele queria se encontrar com aquela mulher. Não foi aquela mulher que procurou Jesus, foi Jesus que procurou ela. Deixa eu te falar, não foi eu que procurei Jesus, não foi você que procurou Jesus, foi Jesus que nos procurou, quando nós éramos ainda pecadores, sujos. Sabe, a morte, o pecado, ele entrou no mundo, mas Deus, ele odeia isso, ele odeia a morte, ele odeia o pecado, porque Deus é bom. Talvez você cresceu acostumado que Deus é um velho rabugento que está lá no céu, com mata-mosca na mão, esperando você errar para tu. Porque você foi ensinado desde criança que se você fizer uma coisa errada, papai do céu vai te punir. Olha, se você tem preguiça de ensinar seus filhos, aqui não tem isso, só lá no Mar Morto,
Você tem preguiça de ensinar os filhos, então eles terceiriza para Deus. Olha, papai do céu vai te punir. E você cresceu achando que Deus vai vir com mata-mosca te pegar a hora que você pecar. Mas esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia diz que Ele é bom, que quando nós estávamos mortos em nossos pecados, Ele foi em direção a nós para nos salvar. Não tinha ninguém orando pelo Salvador, não tinha ninguém pedindo um Salvador. A Bíblia diz que Deus amou o mundo e deu Jesus. Não é obra nossa. Deus odeia o pecado, Deus odeia a morte. Por isso Ele enviou o seu próprio Filho para nos dar vida. Isso é o Evangelho que tem que ser pregado. Não é o evangelho do quanto que você ora, não é o evangelho do tanto que você tem que fazer para chegar a Deus. Não, você nunca vai fazer para chegar a Deus. Sabe por quê? Porque Deus já se achegou a você. Mas a religião te ensina que é você que tem que fazer algo. Deixa eu te falar, Deus é bom o tempo todo. Por isso Ele enviou o seu Filho. Ninguém estava pedindo um Salvador, ninguém estava orando pedindo nada, mas Deus enviou o seu Filho para nos dar vida. Atos capítulo 10, verso 38. Ele não veio aqui condenando as pessoas, não. Atos 10, 38 diz: como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e com Ele andou por todas as partes, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com Ele. Jesus não veio aqui para dizer: olha, você mulher, tem 5 maridos, você é uma prostituta. Não. Olha, você é uma adúltera, que você pecou, então apedreje ela. Não. Ele diz assim: quem não tem pecado, tire a primeira pedra. Essa é a mensagem do Evangelho. Ele disse que quem fosse a Ele, quem visse Ele chegou e disse assim: quem me vê, vê meu Pai. E a Bíblia diz que Ele andou sempre curando os enfermos, Ele andou sempre expulsando os demônios, abraçando as crianças, ressuscitando os mortos, multiplicando os pães e peixes, levantando as pessoas, purificando os leprosos, perdoando os pecados. Esse foi o ministério de Jesus. Você não encontra nenhuma condenação de Jesus na Bíblia. Essa é a natureza do nosso Deus, porque o nosso Deus é bom. Amém? O homem pecou, mas Deus não abandonou o homem. Deus podia ter falado assim: ah é? Te coloquei no jardim, tudo aí, pecou, podia comer de todas as árvores, mas ainda quis comer aquela. Se vira então. Eu faria isso, você faria isso, mas Deus é bom. Deus não nos abandonou. Ele enviou o seu Filho Jesus, e o seu Filho Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, para que nós não tivéssemos, presta atenção, Jesus morreu na cruz por nossos pecados, para que nós não tivéssemos que tentar com todo o nosso esforço alcançar o Pai. Desde a queda do Éden, o homem está tentando alcançar Deus, mas ele não consegue. Então Jesus veio e abriu esse caminho. Agora ouça o que eu vou te falar nessa noite. Se você está tentando fazer o seu melhor, é porque os coaches entraram na igreja, né? Hoje não se prega mais evangelho, prega coach, performance de homem. Se você está tentando fazer o melhor para alcançar a Deus, se você aprendeu que você tem que fazer o melhor, olha, você tem que fazer o seu melhor para alcançar a Deus, você tem que fazer tudo o que você puder para alcançar a Deus. Sabe o que isso significa? Isso significa que você está negando que você é um pecador. Sim.
Você está querendo dizer que com as suas boas ações, você está querendo dizer que com a sua bondade, você é suficiente para agradar a Deus. Quando você fala que você está se esforçando para agradar a Deus, você está se esforçando para chegar a Deus, você está dizendo que você é bom o suficiente para poder agradar a Deus com as suas boas obras, com a sua meia hora que você tirou para orar, ou com os seus 2 dias que você tirou para jejuar. Você acha que isso é suficiente para agradar a Deus? Eu sei que você deve ser melhor do que a maioria das pessoas que estão perto de você, eu tenho certeza disso. Mas deixa eu te dizer, o padrão para entrar no céu não é as suas boas ações. O padrão para entrar no céu é o próprio Senhor Jesus. No céu só entra justo. Não basta ser melhor que os outros pecadores. É preciso ser tão bom quanto Jesus. Eu vou repetir para você. No céu, não basta, para entrar no céu, não basta ser melhor do que os pecadores. Eu não mato, eu não roubo, eu não sou igual fulano. Não, no céu, o padrão para entrar no céu, você tem que ser tão bom quanto Deus. E diante de um padrão tão alto de exigência, diante de uma situação dessa, porque talvez você nunca entendeu por que Jesus morreu na cruz. Diante de um padrão tão alto de exigência, é o mínimo. E não é difícil entender que nós precisamos de um Salvador. Se o padrão para entrar no céu é esse, já está claro que com as minhas obras e as suas obras a gente não consegue entrar. Então nós precisamos de um Salvador. A religião é terrível, porque ela tenta criar meios para você se salvar. A religião tenta criar normas para que você possa fazer algo para você merecer. Imagina alguém que está se afogando no mar, lá no alto mar. Não adianta motivá-lo a dizer assim: olha, nade melhor, dê o melhor que você pode, faça o máximo que você puder. Não adianta fazer isso, sabe por quê? Porque ele vai se afogar. Uma pessoa que está se afogando no alto mar, ele precisa de quê? Ele precisa de um Salvador. Não adianta ele se afogando lá no mar, você jogar um manual para ele e falar assim: aí, lê esse manual aí, de como nadar bem, de como se salvar do mar. Ou ele está lá em alto mar, você jogar uma bolinha de criança para ele e dizer assim: não adianta, ele vai morrer afogado. Ele precisa que venha um helicóptero e que desça até o homem, o abrace e o puxe para o alto e o salve. Foi exatamente isso que Cristo fez por nós. É triste, irmão. Olha aqui para mim. É triste quando alguém vem para uma igreja porque gosta do louvor da igreja. É triste quando alguém vem para a igreja porque gosta do pastor da igreja. É triste quando alguém vem da igreja porque gosta da comunhão dos irmãos. É triste quando alguém vem para a igreja porque aliviar a consciência. Irmão, tudo isso é bom, o louvor é bom, o pastor legal é bom, a comunhão dos irmãos é bom. Mas sabe por que nós estamos aqui? Porque nós estávamos morrendo no alto mar e a gente não conseguia sair. E um helicóptero da salvação veio e nos abraçou e nos levou para morar com Ele na eternidade. Nós estamos aqui porque todos nós precisamos de um Salvador. Se você não precisa de um Salvador, deixa eu te falar, aqui não é o seu lugar. Você está perdendo o seu tempo. Vai para o shopping, irmão. Sabe por quê? Porque um dia o louvor não vai estar tão bom como você quer. Vai estar alto demais. Um dia o pastor não vai estar tão legal como você quer. Um dia os irmãos vão pisar no seu calo e você vai ficar cheio de sentimentos. Mas o dia que você descobrir
que você tem um Salvador e você não abre mão disso aqui, podem pisar no seu calo, pode falar que você é feio, pode falar o que quiser, você não larga, porque você precisa de um Salvador, porque você estava morrendo. Se esse lugar aqui não é um lugar para um Salvador para você, vai embora, irmão, vai para o shopping, vai para o futebol, você está perdendo o seu tempo aqui. Nós não somos legais, não queremos ser igreja legal para ninguém. Nós pregamos as boas novas do Evangelho para aqueles que estão morrendo no mar afogado e estão encontrando um Salvador para ter motivo para viver. Se a sua vida está boa e você não precisa de um Salvador, você está perdendo o seu tempo dentro da igreja. Vai se afundar no pecado logo. Cristo nos salvou. Precisamos ter esse entendimento. Por quê? Porque a lei não pode nos salvar. Né? Coloca aqui para mim. A lei não pode nos salvar. No dia que o Senhor Jesus nasceu, a noite estava tranquila. Era uma noite tranquila lá. E repentinamente o céu se encheu com os anjos. Me ajuda aí com as crianças, irmãos. Repentinamente o céu se encheu de anjos. E eles proclamaram dizendo assim, Lucas capítulo 2, 11 a 14. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o quê? Hein? Hein? Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aleluia. Verso 13, 12. E isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão de exército de anjos celestiais apareceu com o anjo, louvando a Deus, dizendo, aleluia, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, que a eles concedeu o seu favor. Quem está debaixo do favor de Deus aqui, amém? Aleluia! Era uma noite comum, mas nessa noite nasceu o Salvador. Nasceu quem, irmão? Nasceu o Salvador. Não nasceu um líder de uma igreja para você se sentir bem. Não nasceu um líder de uma igreja para você gostar. Nasceu o Salvador da sua vida. Foi para isso que Jesus veio. Jesus não veio trazer lei. Engraçado que nasceu o Salvador, mas hoje os líderes trazem a lei. O homem já tem vivido debaixo da lei por 3.500 anos, desde que Moisés deu a lei. Tem 3.500 anos que existe a lei. Veja como o mundo está, irmão. Está cheio de imoralidade, está cheio de pecado de todos os tipos. Então, como Paulo disse, obviamente a lei não é a solução. A moralidade não pode te salvar. A lei foi dada como um espelho. Ouça isso nessa noite. A lei foi dada como um espelho. O homem fazia tudo de errado, e ele não sabia que era errado. Então Deus falou assim, então vou botar um espelho para você ver que está errado. Esse espelho só mostrava a verdadeira imagem do homem, todos os detalhes defeituosos do homem. Se a imagem estava ruim, irmão, a culpa não é do espelho. Não amaldiçoe o espelho, nem quebra em pedaços, porque a culpa não é do espelho. Se é o espelho que está mostrando que você está em pecado, a culpa não é do espelho. Ele apenas está mostrando para você. O fato é que a lei veio o conhecimento do pecado. Paulo disse assim, eu não sabia que era pecado até a lei dizer que era pecado. Então Deus colocou isso para organizar as coisas. Mas nós não somos transformados quando nós contemplamos a lei. Nós somos transformados quando nós contemplamos Cristo. Enquanto houve lei, ninguém foi transformado. Agora algumas pessoas me perguntam assim,
Pastor, então significa que nós não precisamos obedecer à lei de Deus? Então significa que não tem lei para nós? É claro que nós obedecemos, mas de forma espontânea e inconscientemente. Deixa eu te explicar isso. Você foca a sua atenção em Cristo. Quando você foca a sua atenção em Cristo, o resultado disso é obediência. Fala assim comigo: atenção em Cristo, resultado, obediência. Quando você foca em Cristo, o resultado de você focar em Cristo é a obediência. Quanto mais você conhece o verdadeiro Evangelho, mais você ama as pessoas. Quanto mais você vai conhecer do verdadeiro Evangelho, mais você vai amando as pessoas. E quanto mais você ama as pessoas, mais você vai cumprir a lei. Porque a Bíblia diz que o amor é o cumprimento de toda lei. Nós obedecemos a lei completa. Quando nós focamos em Cristo, nós amamos as pessoas, e o amor é o cumprimento de toda a lei. Mas nós ainda precisamos da lei para viver em sociedade, no mundo dos ímpios, pois senão não haveria civilização. Contudo, essas pessoas, elas são constrangidas por fora pelo medo da punição. A Bíblia chama disso da força da lei, medo da punição. Tem muitas pessoas que obedecem. Eu passo ali quando eu estou indo embora num sinal ali, e aí tem uma placa 60, e eu obedeço. Eu diminuo meu carro de 100 para 60, mas dentro de mim eu estou falando assim: para que isso? Eu obedeço por causa do medo da punição. Eu não queria passar 60, mas eu passo, porque a lei me obriga. Mas isso não me transforma, porque toda vez que eu passo ali, eu acho que eu estou perdendo meu tempo passando a 60. Então, as pessoas obedecem por fora, mas por dentro, as pessoas cometem toda sorte de crimes. Uma coisa, irmão, presta atenção, você que veio aqui nessa noite. Isso aqui não é time de futebol. Como assim, pastor? Eu sei que isso aqui é uma igreja. Mas tem gente que acha que igreja é time de futebol. Eu torço para a Koinonia, outro torce para a Redenção, outro torce para Betel, outro torce para a Assembleia. Não, irmão, isso aqui não é time de futebol, não. Deus não está preocupado com seu comportamento, não. Deus não quer mudança de comportamento, não. Antes eu fumava, agora eu não fumo mais. Antes eu bebia, agora eu não bebo mais. Ai, o meu comportamento. Uma coisa é você mudar hábitos. Eu conheço pessoas que não têm Cristo e pararam de fumar e de beber. Descobriram que era ruim para a vida deles. Uma coisa é você mudar comportamento. Agora, outra coisa muito diferente. Deus não está atrás de pessoas que estão mudando de hábitos. Deus está atrás de pessoas que estão mudando de transformação de vida, de natureza, de pecador para filho. Por isso aqui não é time de futebol. Isso aqui é transformação de vida. Deus está interessado na mudança do seu coração. Deus não está interessado que você obedeça a lei por fora. Ah, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo porque eu sou crente. Não, irmão. Deus está interessado que você tenha uma transformação por dentro. Alguns anos atrás eu falei assim, eu acho que você já falou isso também. Acho que quase todo mundo já falou isso. Alguns anos atrás eu falei assim: amor, vou parar de beber refrigerante. Hoje eu posso estar num churrasco, 1, 2 horas de churrasco,
na sua casa. Irmão, tem 3 anos, vai pouco, eu tenho nojo de refrigerante. Nojo. Eu acho um desperdício gastar dinheiro com refrigerante. Mas não foi uma mudança de comportamento. No dia que eu falei, eu vou parar de tomar refrigerante, Deus fez um milagre na minha vida e Ele tirou isso. Eu não tinha condições de fazer o que aconteceu. Deus não está querendo que você mude o seu comportamento. Deus está querendo fazer um milagre dentro de você. Que você se apaixone por Jesus. Sabe, Deus está interessado na mudança do seu coração. E só o Evangelho da graça pode fazer isso. Só o Evangelho das boas novas. Só o Evangelho que diz que quando você pecar, quando você estiver errado, esse Evangelho diz assim: eu não te condeno, meu filho, eu te amo. Romanos capítulo 4, verso 14, diz assim: pois se os que vivem pela lei são herdeiros, se você tem algum merecimento em viver pela lei, se você pode receber alguma bênção, eu estou parafraseando esse versículo, se você pode receber alguma bênção pela lei, se você pode receber algum milagre pela sua obediência, se você pode receber alguma coisa boa cumprindo os mandamentos de Moisés, se você pode receber alguma coisa boa porque você é bom, Paulo está dizendo, então a fé não tem valor e a promessa é inútil. Ele está dizendo assim: se você pode ser abençoado em alguma coisa, então a promessa do Salvador, Jesus ter vindo morrer na cruz, não valeu nada para você. É incrível como as pessoas não conseguem ver isso. Paulo está dizendo assim: se você pode receber alguma coisa com o seu mérito, então Jesus morreu em vão para você, porque a lei não pode fazer nada. Muitos não recebem de Deus. As pessoas chegam para mim: pastor, eu não entendo porque que eu não recebo de Deus. Muitos não recebem de Deus porque confia na sua moralidade cristã. E a sua moralidade cristã, ela vai muito bem até o dia que você fica doente. Eu já vi isso na vida de muitos crentes. Ele acha que moralmente ele é tão bom, as boas obras dele é tão boa, até o dia que ele fica doente. No mesmo dia, vou usar o texto de algum personagem da Bíblia, no mesmo dia que você fica doente, uma prostituta também adoece. Aí o que acontece? A prostituta recebe a cura. Quantas pessoas que você já viu perto de você, que não vai na igreja, que não tem compromisso com Deus, que não é dizimista, que não faz nada, mas recebe a cura e você não recebe? Quantas pessoas você já viu perto de você, que não vai na igreja, que não faz nada, mas prospera e você não prospera? Tudo vai muito bem moralmente até o dia que acontece isso, e você não consegue entender. Mas a verdade é que aquela prostituta não tinha nada em ninguém para confiar. Ela não podia confiar na vida moral dela porque é toda bagunçada. Ela não podia confiar em ninguém. Então ela só pode confiar em Deus. E ela fala: Deus, me ajude. E aquele cristão continua confiando na bondade dele e não recebe as coisas de Deus. Cada vez que você descansa na justiça de Cristo, Deus se agrada de você. Porque você não está tentando alcançar por si mesmo aquilo que Jesus já conquistou para você. Você não está tentando adquirir aquilo que Deus já te deu gratuitamente. Deus já pagou pelo seu presente, mas alguns ainda estão tentando pagar por ele. A Bíblia diz que Deus já nos deu todas as coisas, mas tem gente que está tentando ganhar o presente com 7 sexta-feira, com 7 quinta-feira, com não sei quanto, não sei o quê. Ao fazer isso, você está desprezando o sacrifício de Cristo. E os céus, a Bíblia diz que os céus se fecham. Ouça o que eu vou te falar nessa noite. A coisa mais humilde que alguém pode fazer é reconhecer que tudo procede de Deus. Tudo procede de Deus. Descansa, irmão. Descansa. Nós estamos vivendo um mundo agitado. E Deus está nos chamando para o quê? Para descansar. Descansar na fé.
E eu encerro com esse último tópico nessa noite. Busque a justiça de Cristo. Busque na sua vida a justiça de Cristo. O Senhor disse assim, olha um texto que muitas pessoas não entendem. O Senhor disse assim, que nós deveríamos buscar o reino de Deus e a sua justiça. O Senhor falou assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ele não disse que nós deveríamos buscar a nossa própria justiça. Ele disse que nós deveríamos buscar a justiça do reino. Algum dia, quem conhece esse versículo, irmão? Buscai primeiro as coisas de Deus, porque está meio bagunçado assim. Levanta a mão para mim quem conhece esse versículo. Você conhece esse versículo, irmão? Para me saber se você está prestando atenção em mim. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todos conhecem esse versículo? Algum dia você já fez uma pergunta assim, qual é a justiça do reino? Que justiça é essa que Jesus está mandando buscar? Sabe qual é o problema da gente? É que a gente lê as coisas, mas a gente não é curioso. Olha o que Jesus está falando, irmão. Presta atenção, estou dando uma chave aqui para você. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus está dando uma chave aqui. Quantos aqui sabem qual é essa justiça? Deus está entregando uma porta para abrir, mudar a sua vida. Mas os crentes não são ensinados quais são essa justiça. Quantos aqui já foram num culto? Eu queria que você levantasse a sua mão, tirando aqui da coinonia. Quantos aqui já foram num culto e ouviram falar da justiça do reino? É lastimável. Se Deus está falando assim, casal, eu tenho um segredo para vocês. Vocês querem casar? Vocês vão casar? Vocês querem ter uma casa? Um carro? Vocês querem ter filhos abençoados? Jesus está falando com vocês. Imagina, vocês querem ter saúde, prosperidade, tudo? Vocês querem ser felizes nessa terra? Então eu vou dar o caminho para vocês. Busque a justiça do reino e todas essas coisas vão ser acrescentadas. Aí você nunca cria uma curiosidade de buscar qual é a justiça do reino. Aí você vai fazer campanha nas igrejas. Você vai subir no monte 7 sexta-feira. Você vai fazer besteira que você não sabe, que nem está na Bíblia. E Jesus falou assim, se você buscar a minha justiça, eu vou acrescentar todas as coisas. Mas você não procura saber o que é a justiça de Cristo. Aí você gosta da igreja por causa do louvor da igreja, ou por causa dos irmãos da igreja, ou por causa porque a parede é preta, ou porque a parede é branca. Mas você nunca teve a curiosidade de saber que justiça é essa. A justiça que vai te acrescentar todas as coisas. E amanhã você vai acordar bem cedo, com um porrete na mão desse tamanho, e vai matar o seu leão lá fora. Porque você não quis descobrir qual é essa justiça. Aí quando você chegar diante de Deus, você vai falar assim, nossa Deus, eu fui tão bom na terra, mas eu não desfrutei de nada. Jesus vai falar assim, você buscou a minha justiça? Ninguém nem me ensinou. Abaixa o teclado um pouquinho. Quantos querem aprender qual é a justiça do reino? Quantos querem aprender qual é a justiça do reino? Certamente que não é a sua justiça. Jesus não falou, busca a sua justiça. Então pega a sua justiça assim, ó. Faz assim comigo assim. Faz, irmão. Se você não fizer, eu vou olhar para sua cara. Faz assim. Agora faz assim. Joga no lixo. A sua justiça e a minha é lixo. A sua religião e a minha é lixo. Pega ela e joga fora. Porque Jesus falou assim, busca a minha justiça. Certamente que a justiça do reino é Cristo em nós. Nós recebemos a justiça de Cristo gratuitamente pela fé. Mateus capítulo 6, verso 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Essa justiça é um presente de Deus. A Bíblia diz que é um dom de Deus. Nós recebemos a justiça de Deus, que é Cristo, pela fé. A promessa é que se nós buscarmos, todas as coisas anteriormente que nós lemos nesse contexto nos serão acrescentadas. Comida, casa, sustento, tudo isso nos seria acrescentado. Agora, qual é o problema aqui, pastor? É que nós nunca nos sentimos que alcançamos o padrão da justiça do reino. Então, frequentemente nos sentimos ansiosos. Por que você anda ansioso? Porque você acha que você não alcançou a justiça. E como você não alcançou a justiça, você não tem direito a sustento, a mantimento, a todas as coisas. Nós pensamos que nós não somos supridos, porque nós não somos justos suficientes. Mas a grande boa notícia é que a justiça do reino não é nossa. Não é o tanto que você faz, não é o tanto que você obedece, não é o tanto que você ama. Tem crente que confia no amor dele por Deus. Não, Deus, eu te amo tanto, tanto, tanto. Bom, se você confiar no seu amor por Deus, você vai ser igual Pedro. Pedro falou assim, Deus, Jesus virou para Pedro e disse, olha Pedro, você vai me negar. O senhor não sabe o que o senhor está falando. Eu te amo tanto, Jesus. Eu te amo tanto, mas tanto, que eu seria capaz de morrer por causa do Senhor. Até vi uma pequenininha desse tamanho, uma escrava, e ele nega Jesus 3 vezes. Não confie no seu amor por Deus, confie no amor de Deus por você. Porque foi Deus que nos amou primeiro. Sabe, queridos, a boa nova é que a justiça do reino não é nossa. Não depende do nosso comportamento, mas é um presente de Deus, é um dom de Deus. Nós somos participantes da justiça de Cristo em seu reino. Paulo diz em Romanos 14:17 que o reino de Deus é justiça, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Você sabe o que é justiça, irmão? Tem uma mensagem completa lá no nosso canal, se você quiser ouvir. Fala sobre a obra do Espírito Santo em nós. O Espírito, quando Jesus foi embora, ele deixou o Espírito Santo. E o Espírito Santo tem algumas funções. A primeira função do Espírito Santo aqui na terra é nos convencer do pecado. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem conhece esse versículo, amém? O Espírito Santo veio aqui na terra convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo não veio aqui convencer a gente dos pecados. Ele veio convencer a gente do pecado, no singular. Qual o pecado, pastor? O pecado de não aceitar Jesus. Uma pessoa só aceita Cristo Jesus porque é o Espírito Santo que está trabalhando dentro dela, convencendo ela. Então, depois que o Espírito Santo convence essa pessoa do pecado, né? O Edu é um menino que nós ganhamos para Jesus há quantos anos? 17 anos que o Edu anda com a gente. Primeiro dia que o Edu entrou na igreja, a gente estava lá embaixo do São Torquato. Você pode acreditar, irmão, ele era cabeludo. E ele tinha uns Rastafari assim. É Rastafari que fala? Dread. Rastafari é o quê? É, né? É Rastafari, acabei de dar de mulher, aquelas grandonas, né? Isso. Ele tinha uns dread grandão assim. E aí ele entrou na igreja. E aí quando acabou o culto, eu fiz uma pergunta para ele que a gente faz para todo mundo, né? Aquelas perguntas que você já está esperando a resposta. Pergunta falsa. Eu virei para ele e falei assim, e aí, meu querido? Ele era novinho. Você gostou do culto? Não, se o pastor te perguntar isso, fala a verdade. Você não gostou nada, mas você vai falar que você não gostou?
Pois é, ele falou. Ele falou assim, não gostei. E a minha boca está com gosto de sangue. Aí eu falei, beleza, fica aí. Voltei lá para os irmãos, falei, quem trouxe aquele menino ali, gente? Aí passou um tempo, nós levamos o Edu, ganhamos o Edu para Jesus. E o Edu virou meu companheiro de oração todos os dias de manhã na igreja. 6h30, Edu vivia no tráfico. A família dele toda era do tráfico. A casa do Edu não tinha telhado. Ele morava numa casa de muitas estrelas. Tinha um pé de manga, caía a manga dentro do quintal dele, da casa do quarto dele, Deus alimentava ele. Se chovia, era na chuva. E a família dele dormia o dia todo, e à noite ficava acordado para vender droga. E o Edu se converteu. Um dia o Edu chegou lá em casa todo rasgado, 2h da manhã. Todo rasgado. Eu falei, o que é isso, rapaz? Você brigou com um cachorro? Não, rapaz, porque a minha família fica lá, novo convertido, né? Sair na porrada com eles. Eu falei, não, fica aqui. Morou comigo lá quantos anos? 15 anos. 15 anos ele morou comigo. Aí, todo dia de manhã nós íamos orar. E aí um dia ele falou assim para mim, pastor, estou com a vontade de botar fogo na igreja. Eu falei, irmão, eu também. Eu não aguento mais esses crentes gelados, frios. Esses crentes incendiados, dando glória a Deus. Tinha acabado de se converter. Ele falou, não, pastor, não é fogo assim não. Estou com vontade de botar gasolina e botar fogo. Eu falei, está de brincadeira, rapaz. Eu falei, toma a chave aqui, amanhã é você que vai abrir. Eu fui para casa e falei, esse cara vai incendiar o prédio. Né? E aí o que o Espírito Santo fez? O Espírito Santo convenceu ele do pecado. Sabe por que você está aqui nessa noite? Porque ou você está, ou o Espírito Santo está fazendo isso. Ele está tentando te convencer que você é pecador e que você precisa de um Salvador. É para isso que existe igreja. Se você não entendeu isso ainda, irmão, some daqui. Se você vem aqui por causa do pastor, por causa do louvor, você está perdendo seu tempo. Você precisa de um Salvador, senão você vai para o inferno. Eu não estou aqui para virar seu melhor amigo, não, irmão. Eu nem tenho tempo para isso. Estou aqui para te dizer, que se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Mas eu não posso te convencer disso. Só o Espírito Santo pode. Então, vocês estão aqui, vocês já foram convencidos disso. Então, o texto diz assim, o Espírito Santo veio convencer o homem do pecado, fala assim, pecado. Não é pecados, é pecado. Que ele precisa de um Salvador. Então, Jesus convenceu o Edu, você e tantos aqui, que ele é pecador. Então, ele aceitou Jesus. Bom, o Espírito Santo fez a primeira obra. Agora, o Espírito Santo está fazendo a segunda obra. Do pecado e da justiça. Tem gente que foi convencido do pecado e vive dentro da igreja o resto da vida achando que é pecador. Não é só um pecador, sou pecador. Você não é mais pecador, você tem que deixar o Espírito Santo te convencer agora que você é justo. Você é filho de Deus. Jesus trocou o seu lugar na cruz. Aquele que não teve pecado, se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. O Espírito Santo está ralando dentro das igrejas para convencer os crentes que eles são justos. Por quê? Porque eles olham para o comportamento deles e então eles acham que eles são pecadores, eles não olham para Cristo. Então, enquanto você não entender que você é justo, Deus não pode acrescentar as bênçãos deles do reino para você. É por isso que muitas pessoas estão dentro da igreja e elas não são abençoadas. Elas são salvas, elas são filhas, mas elas ainda não acham que Cristo é justiça. E a Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Quem é justiça tem paz, porque Deus não está irado com ele. E porque ele tem paz, ele é alegre no espírito. Essa é a justiça, é um presente, não é resultado do seu esforço. Você não consegue atingir o padrão de Deus. Nós não conseguimos. A cada manhã, irmão, diferentemente do que foi ensinado, você não precisa exercitar a fé.
Tem pessoas que acordam cada manhã exercitando a fé, confessando a palavra a respeito. Não, hoje Deus vai me dar minha casa, Deus vai me dar meu carro, eu declaro em nome de Jesus, eu tenho fé. Não, você não precisa acordar todas as manhãs exercitando a sua fé para as suas necessidades. O que eu preciso então, pastor? Você precisa acordar todas as manhãs exercitando a sua fé para crer que você recebeu a justiça do reino de Deus, e por isso todas as coisas lhe serão acrescentadas. Porque quando você olha para você mesmo, você não vê justiça. Então não tem como. Você está decretando. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. A sua justiça é uma questão de fé e não de vista. Creia que você é a justiça de Cristo, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Alimente-se de Cristo como sua justiça. E eu quero encerrar nessa noite assim. Sabe, no livro de Jeremias, presta atenção, o louvor não precisa subir agora não. No livro de Jeremias, o Senhor diz que Ele levantará nos últimos dias pastores que vão alimentar as suas ovelhas de tal forma que essas ovelhas nunca temerão, nunca ficarão em pânico, nenhuma delas se perderá. Olha o que o texto diz, que nos últimos dias o Senhor vai levantar pastores que vai alimentar as suas ovelhas e elas não temerão, não terão pânico. Nenhuma delas se perderá. Hoje dentro das igrejas existe um medo, porque se você não é bom, você não recebe. Jeremias capítulo 23, verso 4, diz assim: levantarei sobre elas pastores que lhe apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Como o Senhor nos apacentará? Como o Senhor nos alimentará, que é a palavra mais traduzida aqui? O Senhor fará isso porque Ele mesmo é a nossa justiça. Eu não sou a minha justiça própria, nem você é a sua justiça própria. O Senhor é a nossa justiça. Jeremias capítulo 23, verso 56. Ou 23, 5, né? 23, 56. Quando disserem, converta-se cada um seu caminho mal e das suas obras más, e você permanecerão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus antepassados para sempre. Mas o versículo eu te dei errado, mas o versículo diz que o Senhor é a nossa justiça, sabe? Então a maneira de Deus nos apacentar hoje é nós entendemos que nós vivemos na justiça de Cristo, o que Cristo fez na cruz por nós. Quanto mais nós nos alimentamos da verdade de Cristo, quanto mais nós nos alimentamos da justiça de Cristo, menos nós sentimos medo, menos nós temos pânico, mais nós sentimos fé, mais nós estamos seguros. Sabe, Jeremias capítulo 23, o verso 7 e 8, e agora eu queria chamar o ministério de louvor para subir, nós já estamos encerrando. Essa verdade, irmão, que o Senhor está levantando nesses últimos dias, está nos alimentando com a justiça dEle, ela é para hoje. Verso 7 e 8, fazendo favor. Portanto, vem dias, diz o Senhor, e que não se dirá, juro pelo nome do Senhor que trouxe os israelitas do Egito. Verso 8. Mas se dirá, juro pelo meu nome do Senhor que trouxe os descendentes de Israel da terra do norte. Irmãos, essa profecia ela está se cumprindo hoje. Os descendentes de Israel estão voltando para a terra do norte, e todas as nações para onde os expulsou, eles viverão na sua própria terra. Sabe, Israel está voltando. Nós somos a geração que está sendo pastoreada pelo Senhor, segundo o coração de Deus. Eu quero encerrar essa palavra com você nessa noite. Descanse na justiça de Cristo. Pare de confiar nos seus méritos. Pare de confiar na sua força. Pare de confiar na lei. Pare de confiar na religião. Comece a descansar na obra que Cristo tem, que Ele fez na cruz por você. Queridos, Deus é bom o tempo todo. Deus é bom e Ele está interessado em te abençoar, mas não por causa de você. Deus quer te abençoar por causa de Cristo.
Talvez você não entende porque você não é abençoado. É porque você tenta com as suas forças. E quanto mais você tenta, menos você consegue. Sabe o que Deus está te convidando nessa noite? Descansar. Falar: Deus, eu quero confiar na sua justiça. Eu quero confiar na sua graça, Pai. Sabe, peça a Deus nessa noite para que Ele mude o seu coração, mude a sua mente, para que você saiba que Deus é bom. Deus está o tempo todo interessado em te abençoar. Foi Ele que correu atrás de você. Nós vamos cantar uma canção agora. Eu queria que você nessa noite orasse ao Senhor, falasse assim: Deus, deixa eu desfrutar dessa justiça do reino. Deixa eu desfrutar, Senhor, do que o Senhor conquistou na cruz por nós. Deixa eu desfrutar de todas as promessas que o Senhor fez por mim. Deus, esse ano eu queria que as coisas acontecessem na minha vida. Amado, em nome de Jesus, eu estou como boca de Deus aqui para te dizer nessa noite que Deus está querendo mudar histórias aqui nessa noite. Sabe, em nome de Jesus, descanse no que Cristo fez, descanse no que Cristo realizou. Aleluia. Feche os seus olhos nessa noite. Fale: Deus, eu creio, Pai, eu creio que o Senhor é poderoso. Eu creio, Jesus, que o Senhor é bom. Saia daqui nessa noite sabendo que Deus é bom, irmão. Em nome de Jesus. Oh, Jesus. Lindo Jesus, Eu queria te convidar você a ficar de pé. Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti o que eu posso te dar por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. Creia nisso. Tu és bom e todo tempo és bom. Justiça está em A ti. justiça está nele, não está em nós. Teu amor é pra sempre. Tu és bom e todo tempo és bom. Justiça está em ti. Aleluia. Teu amor é pra sempre.
posso te dar por tudo que tu és. Apenas busque o reino de Deus e a sua justiça. Você me libertou. A nossa justiça é Cristo. É um presente que Ele nos deu. Tu és bom. Declare isso. Em todo tempo Ele é bom. Justiça. Quando você está orando, Ele é bom. Quando você deixou de orar, Ele é bom assim mesmo. Teu amor é pra sempre. Ele é bom o tempo todo, Ele é bom para sempre. Foi Ele que correu atrás de nós. Foi Ele que nos atraiu para Ele. Ele não esperou você ficar bom para Ele te buscar. Ele foi atrás de você quando nós estávamos perdidos. Teu amor é pra sempre. Aleluia. Você crê nisso, meu amado? Você crê nisso? Jesus Cristo é bom. Jesus Cristo é bom. No final da tarde, a Bíblia diz que no final da tarde, quando o pastor já estava cansado, ele foi no rebanho e contar as ovelhas. E ele contou as ovelhas, só tinha 99, não tinha 100, estava faltando uma. Ele já estava de tarde, cansado. E ele falou assim: eu tenho 99. Você acha que eu vou deixar 99 aqui para ir atrás de uma? Isso é bobeira. Mas a Bíblia diz que ele colocou as 99 em segurança. E no finalzinho da tarde ele foi atrás daquela ovelha que estava perdida. Olha aqui para mim, meu amado. Ele foi atrás da ovelha que estava perdida. Nós somos a ovelha que estava perdida. E quando ele chegou lá na ovelha, meu amado, ele achou a ovelha. Ele não foi um salvador triste. Ele não foi um pastor amargurado que falou assim: ovelha fujona, eu já podia estar em casa descansando, eu já podia estar em casa com a minha esposa, eu fiquei o dia inteiro trabalhando e você fugiu, eu tive que vir aqui, correr atrás de você, pegar você, sua ovelha fujona. Ele não disse isso. Ele não pegou a ovelha e botou no colo e falou assim: você está gordinha demais, você está me dando muito trabalho. Não, ovelhinha, você vai ver o que eu vou fazer com você. Não, a Bíblia diz que ele pegou a ovelha, colocou no colo, foi para casa. E quando ele chegou em casa, ele fez uma festa para os amigos, porque ele disse assim: a ovelha que estava perdida foi achada. Nós éramos as ovelhas que estava perdida. Jesus não foi para a cruz triste. Jesus não foi para a cruz amargurado. Jesus não foi para a cruz dizendo assim: eu vou aí salvar essas pessoas que não merecem. Não, a Bíblia disse que ele foi para a cruz alegre. Ele foi para a cruz feliz, porque ele é um salvador feliz que quis nos salvar. Foi ele que correu atrás de nós. Não fomos nós que corremos atrás dele. Por quê, pastor? Porque ele é bom o tempo todo. Ele foi bom quando você estava lá fora. Ele foi bom quando você estava no mundo. Ele foi bom quando você estava no pecado. E ele continua sendo bom para você em todos os momentos. E ele diz assim: busque a minha justiça, filho. Essa é a porta. Busque a minha justiça, que eu vou acrescentar todas as coisas para você. Esquece a sua justiça, esquece as suas obras. Busca a obra que eu fiz, que eu vou abrir todas as portas e vou acrescentar todas as coisas para você.